O retrofit é um conceito, né? Um conceito que foi lançado na Inglaterra já há alguns anos, frente à necessidade de você eficientizar residências já pré-existentes, de forma que elas não gastem tanto e se tornem socioeconomicamente mais viáveis, né? Isso é muito importante de se entender na medida em que, por exemplo, no momento em que nós falamos de sustentabilidade, né, nós falamos de reciclagem, nós não aplicamos isso ao conceito da edificação, ao conceito das residências, ao conceito dos imóveis. Hoje, nossos imóveis gastam uma quantidade determinada de recursos, tanto humanos quanto financeiros, para que eles possam existir. O retrofit, o retrofitting, na acerção do termo, ele visa uma atualização de um imóvel, adicionando determinados elementos que eficientizem essa relação, façam ele gastar mais responsavelmente, mais economicamente, proporcionando aí um ambiente mais saudável, inclusive, para seus moradores e para a cidade, e somados, como cidade, né, uma mudança de índice macroeconômico mais consciente de uso dentro dos recursos que nós temos hoje no planeta. Conservação e restauração são conceitos complementares. A conservação é tudo aquilo que você faz para manter uma determinada condição dentro de um uso possível, dentro do seu uso pleno, digamos. A restauração é quando você precisa reabilitar coisas que foram perdidas, elementos, situações, materiais, técnicas que foram perdidas. Quando você une esses dois conceitos, nós temos a especialização que comumente as pessoas chamam de restauro. Tá? Essa especialização em nível de pós-graduação, ela é chamada de conservação e restauração. E normalmente ela está associada a questões de proteção e patrimônio, salvaguarda de patrimônio, né? No meu caso, que sou arquiteto, né, nós estamos ligados justamente à preservação e conservação e restauração arquitetônica. Nós temos um patrimônio fabuloso na Bahia. A Bahia é um dos estados que também por Salvador ter sido capital mais tempo do que Rio de Janeiro e do que Brasília, acabou representando na sua arquitetura, nas suas artes, todo esse capital de conhecimento, todo esse capital de riqueza à época. Guardar isso, né, proteger isso, é salvaguardar nossa história, nossa relação, nossa identidade, aquilo que nos afirma efetivamente como baianos, como brasileiros, né, e dentro, obviamente, de cada cultura regional. O módulo ele diz respeito basicamente a intervenções na pré-existência. Tá? Então, tudo que já existe, como você pode intervir e quais são as modalidades de intervenção. Entender quais são os limites e as possibilidades de associação entre conceitos, isso é muito importante. Muitas vezes uma proposta de um arquiteto diz respeito à conservação, mas está escrito retrofit ou retrofitting, né? Que é uma coisa diferente. O retrofit ele considera a adição de novos sistemas, a atualização desse imóvel para uma determinada função. A conservação e a restauração, não necessariamente, até porque o impacto disso visa muito mais o entendimento de áreas específicas, como história da arte, história da arquitetura, legislação patrimonial, dentre outras coisas. Saber delimitar corretamente, né, o que cada ação quer dizer e como eu posso conjugar duas ações numa só, é muito importante para que você possa fazer com que equipes trabalhem de forma harmoniosa, para que o cliente ou o próprio mercado não entenda isso de maneira equivocada, né? E presta-se com isso um momento que hoje é muito importante de ser definido, que é o momento de colaboração entre todas as especialidades técnicas que normalmente o patrimônio histórico exige.